dos principais motivos que aceleraram a degradação do bairro da Luz foi o surgimento da Cracolândia. Foram várias tentativas de retirar os usuários de crack da região, mas nenhuma com sucesso. A resistência colabora ainda mais para piorar a imagem do tradicional bairro de São Paulo. Cracolândia, região da Luz, centro de São Paulo. O bairro, que já foi considerado um dos mais elegantes da capital, está assim. As imagens falam por si. Aqui, usuários de drogas se amontoam com um único objetivo: consumir crack. E são cenas como estas que passaram a fazer parte do cenário do bairro da Luz, no centro de São Paulo. Nas últimas décadas, o local recebeu uma avalanche de usuários de crack que ajudaram a deteriorar ainda mais a região. Um lugar histórico que recebeu o nome de Cracolândia. Eu acho o seguinte, que a gente tem que entender um pouco assim a história do parque e a história da prostituição. O apogeu, o último grande apogeu do parque se deu na década de 1920. Depois ele não teve mais no auge, por quê? Porque a cidade passou a contar com série de outros parques, série de outras atrações, lazer, etc. E ele foi ficando esquecido. Na medida que ele foi ficando esquecido, ele favoreceu não só as prostitutas, mas, por exemplo, o tráfico era muito marcante. Na época que a gente fez a pesquisa, a gente foi nas delegacias, fez levantamento aqui, teve vários assassinatos, roubo, tudo que você imaginar. Pelo bairro, os usuários tomam as ruas. Quase um quarteirão é dominado por pessoas que chegam de todos os lugares da cidade. As cenas, já conhecidas dos paulistanos, chocam. Esse homem é um exemplo. Sem perceber que está sendo filmado, ele procura insistentemente no lixo por uma pedra de crack. Cada papel é analisado minuciosamente na esperança de encontrar a droga. Na imagem é possível ver as marcas nas mãos e nos dedos, ferimentos de quem há muito tempo está dominado pelo crack. Mas, por trás dessa alucinação causada pelo crack, existe vida, existem histórias. O que significa morar na Cracolândia? Morar na Cracolândia é ser um zumbi. Você vive para fumar e fuma para viver. É o que você passa lá dentro. Você morando lá. Você não sai de lá para nada, a não ser para pegar um dinheiro, para correr atrás de alguma coisa. Que eu nunca roubar para fumar, eu nunca roubei, mas sempre pedi. Correr atrás da minha forma e você só sai de lá de dentro para arrumar dinheiro. Você não sai de lá para nada. O Walter, ele começou a usar o crack com 16 anos de idade e chegou a morar na Cracolândia por 6 anos. Walter, como é que você conheceu o crack? Bom, o crack eu conheci através de uma pessoa que fazia ele, né? Que a gente, da cocaína, a gente virava o crack, que é a famosa casquinha. Isso há muito tempo atrás, né? E foi logo quando começou a epidemia. E através dessa pessoa eu comecei a virar ele e automaticamente fumar, né? Nesses 6 anos na Cracolândia, o que você viu de pior lá dentro? Morte, estupro, roubo, de tudo. Tudo que você pensar de ruim tem lá dentro. O que você sente quando você usa o crack? O que eu sinto? Vontade de usar mais. Sempre mais. E assim, não é refúgio para o que aconteceu na minha vida, para o que está acontecendo, não. Tem nada disso. Porque se você está feliz, você usa. Se você está triste, você usa. Certo? Tudo é motivo para você usar. Se para quem passa pela Cracolândia o cenário é de degradação total, para quem está dentro do fluxo, que é como é chamado o espaço de grande concentração de usuários de crack, a imagem que se tem é completamente diferente. Quem está lá dentro usando crack só pensa em uma coisa:
conseguir a próxima pedra. E para nós que estamos gravando, a situação é ainda mais de tensão, porque se os usuários de crack perceberem que nós estamos aqui, o clima pode fechar. Para isso, a gente está dentro do carro com os vidros fechados e insulfimados, ainda por cima com a presença da Guarda Civil Metropolitana. Na tentativa de recuperar a região da Cracolândia, várias ações do poder público foram tomadas, algumas polêmicas. Mas, mesmo assim, os usuários persistem. O Campos Elíseos, que tem aqui ao lado, foi o primeiro bairro planejado de São Paulo. E eles queriam imitar o Campos Elíseos de Paris e fizeram um lugar para rico. Só que ao lado dos ricos tinha o bairro dos pobres, que era o Bom Retiro. Então era um bairro operário. Então ele ficou esses dois mundos. Com a decadência do café e dos casarões e do Campos Elíseos, a tendência à degradação foi total. Os casarões foram sendo abandonados, foram virando ocupações populares, né? Ocupações de gente sem teto, não é? A Cracolândia, eu acho que já tem 80 para cá, né? Essa ideia de um centro de drogas, né? Eu acho que vem daí. Mas a região já é degradada há muito tempo, né? Há muito tempo. E é típico de estação ferroviária. No mundo todo, você vai em volta da estação, é degradado, né? Continuamos andando pelas ruas que formam a chamada Cracolândia. De dentro do carro, nos deparamos com essa cena. Um homem e uma mulher discutem. Os dois se encaram até que ele a agarra e consegue pegar um objeto que estava com a mulher. Ela reage. Morde o homem, que logo em seguida revida com um chute. Eles discutem mais. Em seguida, ele sai correndo. A mulher vai atrás, mas não o alcança. Tudo acontece na frente dos usuários, que nada fazem. No meio dos usuários, uma imagem que choca ainda mais: a presença de adolescentes consumindo crack. Esse menino foi flagrado por nossa equipe caminhando entre os viciados, como se já conhecesse bem o ambiente. Inquieto, ele parecia pedir dinheiro, provavelmente para comprar pedras de crack. São 2 da tarde. É chegada a hora dos usuários saírem do local em questão para que possa ser feita a limpeza da rua. Alguns viciados vão até os guardas e tentam negociar para que o serviço seja adiado. A conversa acontece naturalmente, mas sem sucesso. Aos poucos, os usuários são obrigados a deixar o local. Os usuários de crack não ficam apenas na Cracolândia. Eles se espalham pelo bairro da Luz. Andando pelas ruas adjacentes, é possível ver a grande quantidade de homens e mulheres, jovens, idosos, todos com seus cachimbos prontos para consumir o crack. E por aqui, eles usam a droga sem se importar com quem passa. Não demora muito e pequenos grupos vão se formando em outras ruas. Aqui quem chega primeiro é esse travesti, que está visivelmente sob efeito do crack. Em seguida, uma mulher com um cachimbo se aproxima. Ela se senta ao lado e começa a consumir a droga. Aos poucos, outros usuários vão chegando. Uma cena que se repete por outros pontos do bairro. Bem perto do local onde ficam as garotas de programa, aqui em frente ao Parque da Luz, a gente encontra também alguns rastros de usuários de crack. Olha só aqui jogado no chão, alguns objetos utilizados para fumar a pedra de crack. Temos aqui também isqueiros, fora toda a sujeira que os usuários deixam por aqui. Inclusive tem uma bolsa aqui que pode, por que não, ser de alguém que foi assaltado. Isso porque o número de assaltos por toda a região do bairro da Luz é muito grande justamente por causa dos usuários de crack. A presença dos usuários incomoda quem passa, mas são os comerciantes quem mais sofre. Em alguns pontos atrapalha pela questão do comprador se inibir, ter um medo de vir fazer compras na região. A questão visual, atrapalha bastante a questão visual, porque nós temos eles jogado na rua,
muitos em condições precárias, entendeu? Até sem higiene pessoal. Às vezes o cliente quer entrar na loja e o cliente vê que não tem medo. Tem medo de ser roubado? Tem medo de ser roubado. O medo não é só das pessoas que passam aqui pelas ruas do bairro da Luz, mas também dos motoristas. A gente repara que a maioria dos carros está com os vidros fechados, por conta justamente dos usuários de crack e por medo de serem assaltados. Às vezes dá medo sim, viu? Dá medo sim, porque tá muito perigoso isso aqui, né? Semana passada mesmo foi roubado aqui praticamente, mas não assim a mão armada, né? Eles chegam de mansinho por trás da gente não sente nada, porque há muita habilidade, e pegam o nosso celular. Policiamento tem, só que se pudesse ser um pouco melhor, eu acho que já ia dar uma certa solução já. Todo esse medo da população que passa pela região da Luz é justificado pelos altos números de furtos e roubos na região. Em 2017, foram mais de 15 mil furtos e roubos no bairro da Luz. Em 2018, este número subiu para mais de 18 mil. Você vê muita coisa, né? Muita coisa que, sei lá, quando você tá, principalmente quando você tá, quando você usa, você já enxerga pro outro lado, enxerga o lado da maldade, sei lá, muita coisa. Não dá para confiar em ninguém, insegurança, dúvida. Isso, tem muita gente boa ali, ao mesmo tempo não tem, entendeu? Tem muita gente boa, honesta, trabalhador, entendeu? Mas tem aqueles que também não é, entendeu? Você tem que saber quem é. Você chegou a dormir ali no fluxo? Você chegou... Me conta um pouco da sua vida lá no fluxo. Já aconteceu, de eu estar tão virada, cansada. Deu, sabe? Né? Quando você já está cansada de beber, de fumar, você, entendeu? Acaba dormindo no fluxo? Dormindo, dormindo, de não aguentar mais. Quando a gente está consumindo, a gente não fala a verdade, a gente não pensa nem nada, fala a verdade. Só pensa em consumir, a realidade é essa. Aí depois que passa a brisa dessa porcaria, desse crack, vem muita coisa na nossa mente, arrependimento, vem tudo. Teve que se prostituir já? Vou falar, já teve coisas assim parecidas, entendeu? Mas roubar, assim não. Roubar, já tive que pedir, vender, entendeu? Mas roubar já não tenho. Como você estaria hoje se as drogas não tivessem cruzado o seu caminho? Eu acho que tinha mudado muita coisa. Eu acho que eu estaria bem melhor. Melhor como? Melhor em tudo, em situação financeira, tinha arrumado um serviço. A pessoa já não olhava pra gente, né, com tanta discriminação. Como que era a sua vida antes do crack? Era normal, eu tinha uma vida normal, entendeu? Trabalhava? Trabalhava em casa, né, que depois que eu saí de casa, eu conheci uma pessoa. Só que eu morei 18 anos com o pai do meu filho, eu não era usuária de droga. Estava indo para a igreja, entendeu? Construí família. Minha vida era tranquila, normal.
bem regrada. Aí até que eu perdi minha família, aí eu caí de cabeça mesmo, me afundei mesmo e fui pra Cracolândia com vontade mesmo de fumar, morrer, porque eu já tinha perdido quem eu mais amava, né? Você com certeza, antes de se entregar para o vício, você já deve ter passado ali pela Cracolândia, visto os usuários. Isso aconteceu? Várias vezes, e eu via aquilo lá e falava, nossa, como será que eu vou chegar um dia a ficar assim? Só que eu não pensava que eu ficaria, por quê? Porque quando eu passava lá, eu passava com um automóvel próprio, com minha esposa, minhas crianças. Então eu passava lá e falava, nossa, cara, como é feio isso aqui. Aí na hora que eu me vi lá dentro, eu falei, nossa, cara, eu via de fora, achava horrível. Agora imagina as pessoas que passam e me vê de fora. É a mesma coisa que eu via, é uma imagem precária, é uma imagem horrível, muita sujeira, muitas pessoas que você olha, você não vê característica. Ela é só aquilo lá, é só aquilo e ela é simplesmente escravo da droga. Não que eu não seja, mas eu ainda consigo pensar nisso. Porque eu ainda consigo ficar alguns dias sem uso. Cracolândia eu acho que é um problema muito sério, que é o fato de que a gente não enfrenta a questão das drogas. A gente passa pela questão das drogas, seguindo aquela política tradicional de repressão, vamos prender, etc., e não acontece nada. Do outro lado, a gente vê que o mundo já compreendeu que não dá para você simplesmente querer reprimir. Você tem que negociar, você tem que institucionalizar. Porque o que fez o Uruguai, o que fez Portugal, o que fez vários estados nos Estados Unidos, a própria Holanda? Eles institucionalizaram e o Estado chama para si a responsabilidade da questão das drogas. E enquanto não se fizer isso aqui, não tem saída. O Documento Verdade fica por aqui. Se você perdeu algum momento do programa ou quer assistir novamente, se inscreva no canal da Rede TV no YouTube. Até mais.